Em 1924, o Rio de Janeiro pulsava ao ritmo de uma sociedade em transformação. As ruas ecoavam os sons vibrantes do samba, os cafés fervilhavam com discussões políticas e culturais, e o futebol emergia como uma paixão nacional, unindo pessoas de diferentes origens em torno de uma bola. Nesse cenário efervescente, o Clube de Regatas Vasco da Gama, tradicionalmente reconhecido por suas conquistas no remo, inscreveu seu nome na história ao conquistar o bicampeonato carioca de futebol de forma invicta, desafiando as normas sociais e raciais da época. O contexto sociocultural do Rio de Janeiro nos anos 1920 e a década de 1920 foi marcada por profundas mudanças na sociedade carioca. A cidade, então capital do Brasil, era um caldeirão cultural onde influências europeias se mesclavam com tradições africanas e indígenas. O samba, nascido nos morros e quintais, ganhava espaço nos salões e rádios, tornando-se símbolo da identidade nacional. Paralelamente, o futebol, introduzido por ingleses no final do século XIX, popularizava-se rapidamente, deixando de ser um esporte elitista para se tornar a paixão das massas. Nesse período, o futebol carioca era dominado por clubes que representavam a elite econômica e social, como Fluminense, Botafogo e Flamengo. Essas agremiações mantinham uma postura excludente, restringindo a participação de jogadores negros e de origem humilde em suas equipes. O esporte refletia, assim, as desigualdades e preconceitos presentes na sociedade brasileira. A entrada do Vasco no futebol e a formação das Camisas Negras, fundado em 1898 por imigrantes portugueses, o Vasco da Gama consolidou-se como uma potência no remo, acumulando títulos e prestígio. Em 1915, o clube decidiu expandir suas atividades para o futebol, com o objetivo de alcançar o mesmo sucesso obtido nas águas. Diferentemente dos clubes tradicionais, o Vasco adotou uma política inclusiva, recrutando jogadores talentosos, independentemente de sua cor ou classe social. Essa abordagem resultou na formação de uma equipe diversa, composta por negros, mulatos, brancos pobres e imigrantes, que ficou conhecida como as Camisas Negras. Wikipédia. A Enciclopédia Livre, a ascensão meteórica das Camisas Negras, culminou na conquista do Campeonato Carioca de 1923, organizado pela Liga Metropolitana de Desportos Terrestres, LMDT. O título foi um marco histórico, pois representou a quebra de paradigmas raciais e sociais no futebol brasileiro. No entanto, a vitória do Vasco incomodou os clubes da elite, que viam com desconfiança a inclusão de jogadores oriundos das camadas populares. Wikipédia, a Enciclopédia Livre, a criação da AMEA e a resposta histórica do Vasco em uma tentativa de retomar o controle sobre o futebol carioca e excluir o Vasco. Os clubes tradicionais fundaram, em 1924, a Associação Metropolitana de Esportes Atléticos, AMEA. Para que o Vasco pudesse integrar a nova entidade, foram impostas condições inaceitáveis, incluindo a dispensa de 12 jogadores considerados de profissão duvidosa, todos eles negros ou de origem humilde. A diretoria vascaína, liderada pelo presidente José Augusto Prestes, recusou-se a atender às exigências discriminatórias e respondeu com uma carta que entraria para a história como a resposta histórica, Wikipédia, a Enciclopédia Livre. No documento, datado de 7 de abril de 1924, Prestes afirmou que o Vasco não sacrificaria seus jogadores em prol de uma filiação à AMEA, destacando a injustiça das exigências e reafirmando o compromisso do clube com a inclusão e a meritocracia. A resposta histórica tornou-se um símbolo da luta contra o racismo e a discriminação no esporte brasileiro. O Campeonato Carioca de 1924 e a campanha invicta do Vasco impedido de participar da AMEA, o Vasco permaneceu na LMDT,
e disputou o Campeonato Carioca de 1924 com determinação redobrada. A competição contou com a participação de 23 equipes, divididas em 3 séries, A, B e C. O Vasco integrou a Série A e, desde o início, demonstrou sua superioridade técnica e tática. Sob o comando do técnico uruguaio Ramon Platero, a equipe adotou um estilo de jogo ofensivo e envolvente. A defesa, composta por jogadores como Nelson, Leitão e Espanhol, mostrava-se sólida e confiável. No meio-campo, destacava-se Fausto, conhecido como Maravilha Negra, que ditava o ritmo das partidas com sua habilidade e visão de jogo. O ataque, formado por Paschoal, Torteroli, Russinho, Ceci e Negrito, era responsável por balançar as redes adversárias com frequência. Log-in or sign up to view casaca. A comunidade 101% vascaína. Ao longo da competição, o Vasco enfrentou e venceu adversários como Andaraí, Bom Sucesso, Mackenzie e Vila Isabel. A cada partida, os camisas negras consolidavam sua fama de invencíveis, encantando torcedores e imprensa com seu futebol envolvente. A campanha impecável levou o Vasco à final do campeonato, onde enfrentou o São Cristóvão. Em uma partida, disputada no estádio do Andaraí, o Vasco confirmou sua superioridade ao vencer por 1-0, com gol de Paschoal, sagrando-se bicampeão carioca de forma invicta. Essa conquista não apenas reafirmou a qualidade técnica da equipe, mas também representou uma vitória contra o preconceito e a discriminação. A conquista do título de campeão invicto de terra e mar. Paralelamente ao sucesso nos gramados, o Vasco continuava a brilhar nas águas. O remo, esporte que deu origem ao clube, ainda era uma de suas principais modalidades. Em 1924, os remadores vascaínos conquistaram o Campeonato Carioca de Remo, reafirmando a supremacia cruzmaltina também nos rios e baías do Rio de Janeiro. Assim, ao final daquele emblemático ano de 1924, o Clube de Regatas Vasco da Gama ostentava com justiça e orgulho um título inédito, campeão invicto de terra e mar. Esse feito extraordinário não era apenas uma marca de excelência esportiva, era uma declaração de força, de dignidade e de resistência. Era o Vasco provando, com suor, garra e talento, que um clube formado por operários, negros, mulatos, portugueses e gente simples podia erguer troféus, vencer gigantes e, acima de tudo, transformar o esporte brasileiro. A força da identidade cruzmaltina, o Vasco, naquele momento, deixava de ser apenas um clube. Tornava-se uma bandeira de inclusão, uma entidade maior do que o próprio futebol. Seus feitos ultrapassavam as 4 linhas e ressoavam em cada favela, em cada cortiço, em cada batucada nos subúrbios do Rio. Para o povo, o Vasco era símbolo de que nós também podemos. Era o grito silenciado das maiorias excluídas finalmente ecoando nas arquibancadas, nas rádios e nas manchetes. A resistência vascaína teve ainda um papel simbólico vital. Ela redefiniu o futebol brasileiro. Antes do Vasco, o esporte era uma extensão dos salões coloniais. Depois do Vasco, era a trilha sonora do povo. A presença dos camisas negras, de suas chuteiras gastas, suas camisas suadas e suas pernas calejadas, abriu caminho para que Pelé, Garrincha, Didi, Romário e tantos outros brilhassem nos palcos do mundo. Sem o Vasco de 1924, talvez o Brasil nunca tivesse se tornado o país do futebol. O time de ouro, vamos parar por um instante e revisitar aquele elenco lendário. Porque nomes como Paschoal, Fausto, Russinho e Ceci não são apenas nomes de jogadores. São símbolos históricos. Paschoal, com seu faro de gol, marcou a final. Fausto, a Maravilha Negra, era um meio-campista que combinava técnica, força física e inteligência, tão extraordinário que futuramente encantaria o futebol europeu. Russinho, cerebral, e Ceci, veloz, faziam o ataque vascaíno funcionar como uma orquestra,
cada um afinado em sua nota. Mas não se engane, o Vasco de 1924 não era só bola no pé, era suor no rosto, disciplina tática, solidariedade entre jogadores e uma paixão coletiva que ultrapassava as 4 linhas. Eles entravam em campo para vencer, mas também para representar. Afinal, 1-0, que valeu por 1000 o dia da final contra... O São Cristóvão foi um verdadeiro épico. O estádio do Andaraí estava tomado. Os torcedores cantavam, choravam, gritavam. E cada passe, cada desarme, cada arrancada era vibrada como se valesse o campeonato. Paschoal, aos 33 minutos do segundo tempo, marcou o gol da vitória. Mas aquele gol não foi só um ponto no placar. Foi um soco no racismo, um abraço nas favelas, um símbolo de que sim, nós vencemos. Aquela bola na rede explodiu não só corações, explodiu paradigmas. O apito final não foi apenas o encerramento de um jogo. Foi o encerramento de uma era de exclusão e o começo de uma nova era para o futebol brasileiro. A celebração nas ruas e nos corações. Quando o Vasco levantou o troféu, o povo foi às ruas. Não havia redes sociais, não havia câmeras em HD, mas havia tambores, sambas, abraços apertados, lágrimas. A cidade sabia. Aquele não era só um título, era um símbolo de justiça histórica. Nas vielas e nos palacetes, nas barbearias e nos botequins, só se falava do Vasco. No cais do porto, os estivadores que usavam a cruz de Malta no peito erguiam os punhos em celebração. Nos trilhos dos bondes, os condutores sorriam e cantavam. Nas varandas, os imigrantes portugueses choravam com os olhos marejados. Era o triunfo dos invisibilizados. O legado que nunca morre quase 100 anos depois, o feito de 1924, permanece vivo. Não como uma lembrança empoeirada em um almanaque, mas como fundamento da alma vascaína. Toda vez que o Vasco entra em campo, a sombra dos camisas negras está ali, silenciosa e presente. Cada passe, cada dividida, cada chute em direção ao gol carrega a memória dos que abriram caminho. E não é só o Vasco que deve a eles. O futebol brasileiro, como conhecemos, nasceu ali, na ousadia de um clube que ousou dizer não quando todos esperavam a rendição. Um clube que escolheu seus princípios acima da aceitação, que enfrentou a exclusão com dignidade, que jogou por todos nós. Conclusão. 1924. Muito. Mais que um ano, o ano de 1924 foi um grito de liberdade, um marco de resistência, uma celebração da diversidade. Foi o ano em que o futebol começou a ser de todos. Foi o ano em que a cruz de Malta iluminou o caminho das gerações futuras. O Vasco não foi só bicampeão. O Vasco foi pioneiro, corajoso, revolucionário. Foi a primeira grande voz a dizer: aqui jogam os melhores. Não importa a cor, o nome ou o sobrenome. Campeão invicto de terra e mar. Campeão invicto da história. E enquanto houver futebol, samba e sonho neste país, o eco de 1924 jamais deixará de soar.